Há 8 anos atrás, quando criança, Alexer foi até o portão de Kotej, o local proibido no Grade Azul, para ver com seus próprios olhos. Para sua grande surpresa, o selo de Athena, após vários milênios, finalmente perdeu sua efetividade. Assim, o portão foi violado por um intruso, aparentemente muitos anos antes. Quando avisou seu pai, ele também notou que a ânfora de Poseidon tinha sido roubada. E além disso, percebeu que a prisão de gelo do fogo divino foi enfraquecida. Mesmo preferindo ficar longe dos assuntos do santuário, resolveu escrever ao grande mestre para lhe contar sobre o roubo da ânfora e principalmente sobre o perigo das chamas sagradas estar pairando novamente sobre todos. Em resposta, o grande mestre enviou 3 cavaleiros, Jorge de Fornalha, Ludin de Escultor e Camus de Aquário. Eles tinham a missão de extinguir de uma vez por todas esse poder. Ao chegarem, compreenderam que para aumentar suas chances de sucesso, precisavam primeiro mover o fogo divino para Vislaine, o lugar mais frio do Grade Azul. Enquanto Jorge reduziu o fogo ao tamanho da chama de uma vela, Ludin conseguiu bloqueá-la dentro de um artefato que projetou. Essa façanha lhe custou a visão, pois seus olhos foram queimados pelas chamas furiosas ao serem contidas. Depois de fechar o portão de Kotej com o novo selo de Athena, o Cavaleiro de Ouro de Aquário levou o artefato que continha o fogo para o ponto mais alto do Grade Azul. Mas apesar de seu domínio do zero absoluto, Camus só conseguiu aprisionar o fogo em um esquife de gelo, sem alcançar a extinção definitiva. Dessa forma, é na montanha sagrada de Vislaine, o lugar mais frio do mundo, que uma fagulha divina do Olimpo continua a sobreviver durante 8 anos. Confira agora o novo volume que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey Yoga Entre Fogo e Gelo, parte 3. Miro de Escorpião derrotou 3 inimigos misteriosos. Seiya não sabe quem são eles nem por que estão naquele lugar. Alexer percebe que são parecidos com os guerreiros que atacaram ele e Natácia, aqueles que foram derrotados por Yoga. Não tem mais dúvidas que também queriam roubar o fogo dos deuses do Olimpo. Miro chama eles de tolos, pois a chama sagrada não está mais em Kotej há anos. A enviada de Sponde permanece escondida ouvindo a conversa. Seiya se preocupa e pergunta a Alexer se o fogo está realmente seguro, mas o Guerreiro Azul revela que infelizmente não está. Faltou para o Cavaleiro de Aquário o ingrediente essencial para transformar o fogo em gelo eternamente, o pó de Kemet, responsável por preencher aquele lugar sagrado com seu tom azul na era mitológica, mas desapareceu completamente nos dias atuais. Yoga acredita que seu mestre falhou. Alexer fica em silêncio, mas Miro diz que Yoga está errado. Revela a Alexer que ainda há um pouco de pó naquele lugar. Está na armadura de bronze de Cisne. Yoga não pode acreditar. Fica perplexo ao saber desse segredo. Escorpião explica que há milhares de anos atrás, o primeiro Cavaleiro de Cisne teve sua armadura destruída naquele mesmo lugar em Kotej. O pó de Kemet mesclou com ela, concedendo reflexos azuis a uma armadura inicialmente branca. Yoga está impressionado. Miro descobriu isso através do próprio Camus, o mestre de Yoga, que lhe contou há 8 anos atrás quando entrou no Grade Azul. Athena agora compreende. Com certeza os malignos guerreiros querem se aproveitar do fogo divino. Com seu poder em mãos, a humanidade estará em grande perigo. Portanto, não devem hesitar. Precisam a todo custo extinguir essas chamas. Saori acredita que Yoga, que domina o zero absoluto como Camus e possui o pó de Kemet graças à sua armadura, é o único que pode aperfeiçoar o trabalho incompleto de seu mestre. Alexer se oferece para guiá-los até Vislaine. Seiya também irá ajudar Yoga. Irão os 3 imediatamente sem perder nem mais um minuto. Cisne agradece seus amigos e partem em frente rumo a Vislaine. Nesse momento, a jovem Leptade Sponde acaba de passar adiante a informação valiosa que ouviu. Cumpriu sua missão, mas teme que os 7 demais Leptas encontraram a morte. A Hora, ao ouvir essas palavras, lamenta.
Atena, pois os consideravam como seus filhos. Contudo, eles eram imperfeitos demais para merecê-la como mãe. Ela espera que a Marok de Lobo Branco, a 9ª hora dos reflexos brilhantes, e Eric de Valraven, a 6ª hora do brilho do meio-dia, possam deter os Cavaleiros de Atena em sua jornada em Vislanes. Enquanto isso, ela irá recuperar o fogo divino. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. No Palácio Real de Grade Azul, Natácia pergunta a Atena se ela tem mesmo certeza de que deseja dissipar completamente o fogo sagrado. Se pergunta se ele não é um trunfo para a humanidade. Mas Saori diz para a rainha não se preocupar. O poder dessa chama nunca desaparecerá por completo. Mas se ele for liberado pelos inimigos, nenhum dos 3 será capaz de parar sua propagação. É por isso que outro de seus cavaleiros se juntará a eles em breve. A deusa pede que confie nela. Em seus pensamentos, Miro diz a Camus, seu amigo, que a intuição dele de 8 anos atrás estava certa. Ele sabia que este momento decisivo chegaria, quando Yoga teria de realizar a missão que ele não tinha conseguido concluir. Se seu pupilo sair vitorioso dessa provação, então será a hora de Miro revelar a ele o segredo que Camus lhe confiou, e o Cavaleiro de Aquário poderá finalmente descansar em paz. Seiya, Alexer e Yoga seguem para seu destino o mais rápido possível, já que seus adversários se adiantaram. Alexer pergunta se Yoga não vestirá sua armadura, mas Cisne explica que a restauração dela parece mais lenta que a armadura de Pégaso, por isso prefere poupá-la até chegar em Vislanes. Eles já podem avistar. A montanha sagrada está além do Lago da Esmeralda. Antes de chegarem lá, terão de cruzar primeiro aquele desfiladeiro de gelo. De repente, o inimigo surge pelos ares, surpreendendo os 3, garantindo que eles nunca chegarão àquele lugar, pois ali mesmo será o túmulo deles. Alexer se coloca na frente de Yoga, pedindo que ele tome cuidado. Ele recebe o ataque da hora que voa. Seiya se enfurece e ataca o inimigo. Fará com que pague por isso. Meteoro de Pégaso! A Hora recebe o ataque, sentindo o poder em seus golpes e acha admirável. E também terrivelmente excitante. Voo macabro! Pégaso é lançado nas montanhas e cai no solo congelado. Yoga grita chamando por Seiya. A Hora ouviu seu nome e pousa sobre o Cavaleiro de Atena, ferindo ainda mais. Então entende que esse garoto é Seiya de Pégaso, o humano que ousou desafiar o deus Poseidon. Sente um enorme prazer em encontrá-lo, aquele cavaleiro que a reputação o precede. Acredita que será delicioso devorar sua alma. Ele se apresenta. É Eric de Valraven, o Corvo dos Mortos, o predador dos campos de batalha. Dizem que os corvos devoram primeiro os olhos da carniça, por ser a parte mais macia do cadáver. Mas na verdade, é para colher as almas e adquirir seus talentos. E a de Seiya deve ser particularmente notável, já que apenas um de seus meteoros foi suficiente para quebrar seu precioso espelho das almas. Mas verá agora, graças a seus reflexos, o que está no mais profundo de Seiya. É, meus amigos, Sensei está mais vivo do que nunca. O evento Tamashii Nation 2024, que ocorre de 15 a 17 de novembro em Akihabara, no Japão, apresentou estátuas com as armaduras em tamanho real de Asclepio de Serpentário, o lendário 13º Cavaleiro de Ouro de Next Dimension, e Hades, o Imperador do Mundo dos Mortos. A exposição de bonecos action figures inéditos da Bandai, da linha Cloth Myth X, como Seiya com a armadura divina e trajando a Robe de Odin, Mimi de Benetinashi, Estrela Eta, os deuses Atena e Poseidon, ambos na versão OC, Original Color Edition, ou seja, com as cores originais do mangá canônico. Masami Kurumada, o criador original dos Cavaleiros, participou da abertura do evento, desenhando o rosto de Seiya de Pégaso e deixando seu autógrafo no painel da exposição, ao lado do boneco de Odisseu de Serpentário, previsto para ser lançado em junho de 2025, em comemoração ao fim após 18 anos de Next Dimension. O mestre também posou para a foto ao lado do ator convidado Hideaki Ito. O ator japonês teve a oportunidade de visitar o museu particular na Kurumada Production e revelou ter finalmente realizado o sonho de sua infância, ao conhecer pessoalmente o autor de Saint Seiya. Não perca os próximos vídeos dessa épica guerra contra Cronos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova
nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon. E do outro lado, a Saga dos Deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os Anjos Solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Camus, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiro.